A paz do Senhor, meus queridos, glória a Deus. Aprove ao Senhor nós estarmos aqui mais uma vez para meditarmos em Sua palavra. Glória a Deus. Estamos dando o início a essa série de estudo, onde nós vamos retornar ao início, que nós estamos retomando com um grupo presencial e nós queremos retomar desde o início, para que pessoas que estão adentrando possam aprender desde o início e os que estão no grupo vão fazer uma recapitulação, um upgrade e vão se reforçar mais, né? Se municiar mais, porque é muito importante a gente estar repetindo para que fique gravado em nossa mente, para que nós possamos não esquecer e aprender a manusear a palavra bem como uma concordância em sua completude, ok? Então o apóstolo Paulo mesmo fala que não cansava de repetir as mesmas coisas, ele dizia que era para o bem nosso, ou seja, era para a nossa salvação. Então veja que a palavra, o entendimento dela, vem justamente por essa repetição, por essa ligação, por esse elo em que fazemos de toda ela, de todos os profetas, ok? Então, te convido a participar dessa série. Nós vamos iniciar, vai ser um pouquinho diferente daquela primeira, onde nós iniciamos a partir da queda da humanidade ali, representada por Adão e Eva. Nós vamos voltar um pouquinho, nós vamos voltar na queda de Satanás, né? Ou seja, onde Deus ali, através da queda de Satanás, nos mostra grandes revelações, inclusive nos mostra como que foi estabelecido então o plano de redenção para o homem, né? Também. Então nós vamos ver que ali no céu, o problema que ocorreu no céu também já era uma sombra daquilo que iria acontecer com Adão e Eva e, consequentemente, com toda a humanidade, ok? Então, eu te convido a participar dessa série. Você está no canal Fim desde o Princípio, eu sou o Altair, ok? Não perca nenhum estudo, porque todos estão interligados, ok? E mesmo eu começando essa série aqui, ainda vou postar uma continuidade daqueles vídeos mais antigos, tá? Inclusive eu já estou com o estudo pronto para postar o 3 dias e 3 noites, né, de Cristo no ventre da terra. Logo, logo eu vou postar ele, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar para os irmãos e falar a questão de chamar a atenção dos irmãos na questão de muitos vão se achegar a esse vídeo, se achegar a nós, como está acontecendo. Algumas pessoas conversam comigo, né, no privado ou quando encontram comigo, eles perguntam e questionam a questão: por que, Altair, você só prega escatologia, por exemplo? Você se especializou em escatologia, está se especializando em escatologia? Eu falo: não. Porque você só fala de escatologia? Tem mais coisas na Bíblia para ser pregado. Eu sim. Quais? Aí você vê, a pessoa fala de santificação, arrependimento, justificação, salvação, né? Perdão. Então veja que tudo isso eu falo nos estudos. Todos os estudos eles falam de escatologia, mas todos eles, embutido neles, está chamando você ao arrependimento, está chamando ao perdão dos pecados, está chamando ao amor, à santidade, está chamando a salvação, ou seja, vai te mostrar uma justiça, justiça de Deus, justiça eterna, justiça divina, e vai mostrar o fim de tudo isso, onde vai haver um julgamento, uma separação. Então, todos os estudos nossos falam justamente de todas as doutrinas que os homens classificaram por nomes, né? E aqui no canal nós ensinamos não bandeira A, B, C ou D, não. Nós ensinamos a Bíblia. Então, a nossa pregação, o nosso ensino, o nosso estudo bíblico é Bíblia. Nós não estamos presos em doutrinas meramente humanas, de A, B, C. Então, nós podemos falar o que a Bíblia diz sem medo e não deixando ponta solta. Ou seja, a gente interliga toda ela tranquilamente, sem problema algum, porque nós não estamos presos em nenhuma dessas doutrinas. Então, é muito mais fácil e você vai ver que Deus vai dando a revelação gradual para você, porque você, quando busca o que é original, ou seja, o que está na palavra,
Deus vê o seu interesse, olha o seu coração e ele vai despejar sobre você por camadas essa revelação. Nós olhamos Tiago, nós pedimos a sabedoria do alto. Se você não tem, peça a Deus que ele te dá liberalmente, à vontade. Então é o que eu faço todo dia e eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Estudar a palavra, pedir entendimento, pedir revelação, pedir sabedoria, pedir compreensão. É isso que você tem que falar, ok? E então, não é doutrina que ensinamos aqui, é a doutrina de homem, nós ensinamos doutrina bíblica, ok? E outra coisa também que eu quero falar com os irmãos é a questão de você ficar. Como é que eu vou falar essa questão? Como é que nós vamos tratar essa questão? Das pessoas classificarem a gente, por exemplo, justamente por causa dessas doutrinas, as pessoas classificarem a gente, por exemplo, vocês estão usando a doutrina das testemunhas de Jeová, por exemplo, que acreditam no 144 mil. Não, eles acreditam no 144 mil de uma forma errônea, dizendo que é um número literal. Nós não. Conforme diz Apocalipse, nós estamos tratando, Apocalipse 14, nós estamos tratando como 144 mil, como uma completude do povo de Deus, comprados da terra, ou seja, os santos, a igreja. Ok? Então não. Aí outros querem tratar a gente como os adventistas dos sétimos dias, por quê? Porque dizemos que Jesus é o Senhor do sábado, mas ninguém mandou você guardar o sábado. O sábado hoje, né, ele é todos os dias. O sábado hoje foi cumprido em Cristo Jesus, onde nós o adoramos hoje em espírito e em verdade, todos os dias. Hoje não tem um dia de adoração único. O homem utiliza um dia, por exemplo, domingo ou sábado, por comodidade, porque é um dia de folga e fica mais fácil então de um determinado local para adorá-lo. Mas o dia do Senhor é todo dia. E esse sábado ali, como sombra na lei do passado ali, que era para o povo judeu guardar, ela era sombra de um milênio, de um descanso que vai haver. Hebreus diz que ainda resta um descanso para o povo de Deus. E é justamente esse sábado que é o milênio. E sim, esse é o sábado, os 1000 anos que reinaremos com Cristo. Então outros dizem que você está fazendo parte do catolicismo, porque quando você fala do mundo dos mortos, ou então você está relacionando o mundo dos mortos com o purgatório? Negativo. Veja os estudos, entre no canal, pegue o primeiro que você vai ver o que nós estamos falando. Então nós não estamos ligados, relacionados com doutrinas de homens. Nós temos uma parte de uma, parte de outra, claro, porque eles tiraram da Bíblia. Só que eles tiraram as suas porções e ficaram com as partes que acharam convenientes para permanecer em uma doutrina e ficaram com elas. Nós não, nós estamos livres, porque nós estamos estudando a Bíblia. Então nós estamos livres, nós estamos presos a isso, ok? Era isso que esse recado que eu queria deixar para os irmãos, ok? Então nós vamos iniciar o estudo falando do plano estabelecido antes da fundação do mundo. Eu quero que você frise esse detalhe aqui, antes da fundação do mundo. Você vai deparar na palavra de Deus falando desde a fundação do mundo. Aí você vai ver a diferença quando você se deparar com esse versículo. Nós vamos explicar aqui mais à frente, ok? Então eu te convido a ficar até o final para você não perder esse entendimento, ok? Então esse plano estabelecido antes da fundação do mundo. Outra coisa, Deus não tem plano B. Quem fala que Deus tem plano B, um dia desse, eu deparei com um pastor dizendo que Deus tinha um plano B. E olha que é um pastor com milhões de seguidores. Ele diz que Deus tem um plano B. Deus não tem plano B. O único plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo é o mesmo, até hoje. E vai findar com o mesmo plano. Porque Deus ele tem os atributos incomunicáveis, que é a presciência, onipotência e onipresença. E a onisciência dele, de saber todas as coisas antes delas acontecerem. Onisciência, antes de que aconteça, ele já sabe. Antes que você professe uma palavra da sua boca, ele já sabe o que você vai dizer. Mas isso não significa que ele te manipula, mas ele sabe o que vai acontecer. Então o plano já estava estabelecido no Filho, antes da fundação do mundo. Ok? Vamos prosseguir.
Vamos prosseguir. Então houve uma corrupção e expulsão no céu. É interessante, tem gente que não acredita nisso, né? Como o próprio Papa aí um dia desse falou, a questão de que a história de Adão e Eva, com uma serpente ali no Éden, era a história da carochinha, era um conto de fada para assombrar as pessoas, para que elas ficassem com medo. Veja só a ação envolvendo tudo isso, a ação maligna envolvendo tudo isso, né? Então diz que é uma historinha. Então muitos acreditam que é uma historinha, uma ficção, uma brincadeirinha, onde lá no Éden tem duas pessoas, Adão e Eva, e uma serpente falante. Incrível, né? Mas nós vamos falar hoje um pouco antes. Nós vamos voltar um pouco antes, vamos voltar no céu. Nós vamos voltar na queda de Satanás, justamente para mostrar a sombra que estava sendo realizada ali. Deus pegou aquele acontecimento no céu e usou como sombra para Adão e Eva e para a humanidade no futuro. Nós vamos ver que interessante, que lindo e maravilhoso. Também é uma questão de pessoas que chegam para a gente e falam, volta aí, por que você estudar tudo isso? Para que isso? A salvação é simples, né? Não precisa desse tanto de conhecimento, não. É só crer que Jesus Cristo veio, morreu por mim, ressuscitou e Cristo salva. E através dele eu estou salvo. Sim, tranquilamente. Só que, igual hoje eu estive conversando com a minha irmã de sangue, né, a Valkyrie, e ela, então, a gente falando a questão do amadurecimento, e ela observando, aprendendo a observar as pessoas, pessoas maduras e não maduras, ela mesmo, né, citando esses exemplos, eu então, ali Deus me mostrou algo interessante, a questão das frutas, por exemplo. Quando você vê frutas que amadurecem fora do pé, você vê que a fruta ela não tem gosto bom, ela muda o gosto, perde as vitaminas, né? Ou seja, é uma fruta que está amarela por fora, bonita por fora, mas por dentro ela não está completa, faltou algo. E quanto que a fruta que permanece no pé até o amadurecimento completo, ela fica completa com as vitaminas, o sabor é diferente, tudo nela é saudável. Então veja, assim é na vida cristã. Então as pessoas pensam que crescer é de fora para dentro. Ou seja, elas amarelam primeiro, né? Se enchem primeiro, se mostram primeiro, mas não estão maduras. Só está de fora para dentro. Enquanto que o amadurecimento, nós temos que estar no pé, firmado à árvore, firmado à raiz, que é Deus, através do Espírito, para amadurecermos de dentro para fora. Essa é a verdadeira conversão, é de dentro para fora. O amadurecimento é da mesma forma. Eu amadureço por camadas, eu vou crescendo. Ou seja, é um caminho percorrido onde eu vou crescendo, eu não posso pular etapas. Quando eu pulo etapas, eu caio. Eu fico só amarelo por fora. Lembra dos sepulcros caiados que Jesus chamou ali os fariseus? Que eles eram sepulcros caiados? Eles conheciam, mas não viviam a lei. Então eles eram pintados de autoridades religiosas, né? Brancos caiados, né? Pintados caiados, sepulcros mortos pintados de branco, né? Então era bonitinho, pintadinho, mas dentro eram mortos. Então o cristão hoje que aparenta um crescimento, que aparenta uma santidade, não tem, ele cresceu o contrário. Ele cresceu de fora para dentro. Ok? Só um detalhe para aqueles que acham que a gente não deve buscar o crescimento. E a palavra diz, né? Mandando a gente buscar o conhecimento o tempo inteiro, conhecendo, prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Oséias falando, né? Então nós temos que prosseguir em conhecer. E aí você então vai obtendo toda a revelação dada pelo Espírito. Ok? Vamos lá. Então nós vamos falar da corrupção e a expulsão que houve no céu. Todos sabem que houve uma rebelião no céu, que houve pecado no céu. Houve pecado no céu? Sim. O que Lúcifer fez foi o quê? Foi uma rebelião. Ele se revoltou, queria tomar o trono, se engrandeceu sobre todas as estrelas de Deus, né, sobre todos os anjos. Ele era orgulhoso, né, ele queria então
ser acima das estrelas de Deus, né? Vamos ler esses textos. Ele queria ser superior e acabou que então Deus permitiu que ele permanecesse na pregação dele, para você ver que ele conseguiu ali derrubar praticamente quase a metade do céu, né? Nós vamos falar sobre isso, ele derrubou uma terça parte do céu. Então, se você não acredita nisso, não acreditava, fique nesse estudo. Fique até o final, eu não vou fazer ele grande, vou fazer ele com 4 slides, vou ver se a gente consegue fechar ele com 4 slides só, para a gente não deixar ele tão grande, mas eu te convido, não perca, porque se você tinha alguma dúvida de que Satanás, que teve pecado no céu, que teve uma corrupção no céu, onde Deus expulsou anjos do céu, se você pensou que isso era uma historinha da carochinha, pensou que isso não está na Bíblia, isso está na Bíblia. Então eu te convido a permanecer conosco. Vamos lá, Mateus 13:35. Mateus 13:35. Mateus 13:35, ele nos diz. Vamos lá. Vamos voltar para o 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas. Preste atenção. Então Jesus dizia tudo por parábolas e nada sem parábolas. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então veja, Jesus falava só por parábolas, mas quem profetizou isso, Altair? Se você for ver, o profeta Asaf, o salmista Asaf, profetizou isso. Ele está até aqui, quer ver? Asaf. Aqui, Salmo 78, Asaf diz, né? Você vê que é de Asaf porque o primeiro versículo já fala, masquil de Asaf. Então o verso 2 diz, abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Então veja, ele estava profetizando de Jesus. É uma profecia de Jesus que ele viria e traria então enigmas. Olha que interessante. Enigmas, Altair. Como é que é isso? Enigmas, mistérios através das parábolas. Então você já imaginou, já prestou atenção de como Jesus fez várias parábolas, ele falou através de várias parábolas, pareciam historinhas comuns, mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você quer entender sobre o reino de Deus? Pois é, Jesus veio pregar o reino. Ele veio pregar o reino que será estabelecido no final. Então ele veio falar para você como entrar no reino, como viver o reino presente dentro de você hoje e como esperar e não perder a esperança de um reino vindouro, aonde você permanecendo vigilante e fiel, você será participante, súdito desse reino vindouro. Então, você quer entender sobre o reino? Olhe para as parábolas. Todas as parábolas estão ensinando a questão do reino. E nelas estão os enigmas e os mistérios que justamente foi profetizado muito tempo antes, né? A qual Jesus está ali. Mateus está falando de Jesus ali, ó. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Asaf, do Salmo 78, que disse: abrirei em parábolas e publicarei coisas ocultas, escondidas desde a fundação do mundo. Então você percebe que tudo está revelado a Deus do início. Então Deus já no início está revelando as últimas coisas. E essas coisas estão ocultas. Mas por que Deus fez isso? Para você, meu irmão, para mim, estudar, meditar, se esmerar na palavra de Deus, para poder enxergar os mistérios de Deus. Né? Então vamos lá. E por que parábola? Eu falei no estudo passado, quando eu falei das festas, a respeito de Marcos capítulo 4, quando os discípulos ali perguntam para Jesus o significado da parábola do semeador. Então eles perguntam, eles não tinham entendido, né, a parábola do semeador, e os discípulos perguntam para Jesus e pedem para ele explicar. Aí Jesus fala para eles, mas se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender nenhuma. Quer ver? É interessante, vamos gastar esse tempinho aqui, vamos.
Vamos gastar esse tempinho aqui, Marcos 4. Marcos 4. Ó, aqui a parábola, tá? Do semeador, acho que todo mundo conhece ela. Aqui já é o propósito dela. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola. Então perguntaram para o Jesus para que ele explicasse a parábola. E ele disse-lhe: a vós vos é dado saber os mistérios. Ó, veja, que mistérios? Coisas ocultas, enigmas que estão nas parábolas. Acabamos de ler ali atrás. A saber, os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Por quê? Porque para eles vão ser simples histórias. Simples historiazinhas contadas, parábolas contadas, mas eles não vão compreender, não vão entender o mistério. Os enigmas que estão ocultos nas parábolas, para quem não está presente dentro do reino, não consegue compreender esses enigmas. Então, se você hoje não consegue compreender os mistérios, os enigmas que Cristo está passando através das parábolas, cuidado, porque ele acaba de explicar aqui logo após. Ou seja, a gente chama essa parábola de uma parábola do posicionamento. Alguns trabalham com semente e outros trabalham com terra. Eu vou trabalhar aqui. Que tipo de terra você é? Aqui recebeu a semente na beira do caminho? Aqui recebeu na beira do caminho? Olha aqui. O que vai acontecer? Satanás vai pegar, olha só. Aí Jesus está explicando, né? E ele fala bem assim, ó, interessante. Ele diz: se você não perceber essa parábola, ou seja, se você não entender essa parábola, como, pois, entendereis todas as outras? Então, por ela ser uma parábola do posicionamento, em que local você se encontra no reino, é o que vai dizer se você vai entender ou não os enigmas e os mistérios dessa parábola. Na verdade, todas as parábolas, né? Então, veja, vou até pegar outra versão aqui, ó, para você ver que é interessante. Ó, então Jesus os questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? Tá vendo? Então o próprio Jesus falou, porque eles não tinham entendido, Jesus estava explicando para eles e estava dando um toque para eles. Bom, se vocês não entenderem essa parábola do semeador, que é essa parábola do posicionamento, em que você se encontra no reino, você não vai entender nenhuma. Porque ela justamente nos diz em que local nós nos encontramos no reino de Deus. Então veja. Aí ele fala: o que semeia a palavra, né? E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Veja que essa terra que está no caminho, a semente foi semeada nela, mas por estar no caminho, né, ela não estava num local de terra boa, na beira do caminho onde todo mundo passa. Então, é a pessoa que não tem firmeza na palavra, o conhecimento superficial. Então, Satanás veio logo e tirou essa bênção, né? E tirou rapidamente. Mas veja, o 16. E da mesma sorte, os que recebem, é a terra, né? Essa terra, os que recebem a terra, recebem a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer recebem, alegram-se, né? Recebem a palavra com alegria, que maravilha. Mas por quê? Como estava nas pedras, o que acontece? Mas não tem raiz em si mesmo, não tem firmeza, não busca o conhecimento, não busca o crescimento. Antes, são temporãs, ou seja, é questão de tempo para cair, é questão de tempo para se esfriar, é questão de tempo para se afastar. Então são temporãs. Depois, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E aí o que acontece? Sai fora. Não querem saber mais de nada. Abandonam Cristo. Essa terra, né? Essa terra que tem pedra no meio dos pedregais não é boa para a semente, para a palavra. Mas e os outros? Os outros que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, que são os espinhos, e os enganos das riquezas e as ambições
outras coisas mais, que tudo que toma o lugar de Deus, tudo que toma o tempo para você meditar na palavra. Não estou dizendo que você não pode fazer nada, suas atividades, não. Você tem que aprender a remir o seu tempo, priorizando a palavra de Deus e encaixando as outras. Se você não fizer isso, aí você está com a sua terra cheia de espinhos. E os cuidados deste mundo, que são os espinhos, enganos, as riquezas, ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífero. Você não passa a não dar frutos. Você fica estagnado. E aí, e os que recebem a semente em boa terra, né? O que recebe a palavra em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem a palavra e o que praticam, porque dão fruto. 30, outros 60 e outros 100. Então veja, se nós, Jesus está falando, esse posicionamento da palavra, temos que estar. Porque Jesus vai publicar coisas ocultas desde a criação do mundo, através das parábolas. Se você não compreender as parábolas, você não vai compreender a questão do reino de Deus. Então, por isso que nós estudamos, por isso que nós buscamos compreender a palavra, justamente para sermos participantes dessa bênção. Vamos lá. Sombra desde a fundação do mundo. Primeiro, como meditar na Bíblia? Já expliquei várias vezes, mas a gente tem que estar reforçando. Passado, presente e futuro. As revelações são por camadas. Eu falei. Então a gente recebe uma revelação. Quando você volta ali de novo, Deus te dá outra revelação, você soma as revelações. Então ela é gradual. Não adianta você querer pular a barreira. Eu só quero que você coloque na sua mente, quando você estiver fazendo a leitura da Bíblia, você olha a Bíblia como passado, presente e futuro. Porque Deus é presente, passado e futuro. Lembra que Deus passeia no tempo? Lembra que Ele está fora do nosso tempo cronológico? Deus está num tempo chamado Kairos. Kairos é um tempo que não pode ser medido. E nós estamos no tempo Kairos. Ixi, eu tiro aqui agora. Nós temos no tempo Cronos. Deus está no Kairos e nós estamos no Cronos. Deu uma bagunçada aqui. Eu não vou editar não, ok, irmão? Então você me desculpa, eu não vou editar não. Então vamos recapitular aqui. Então Deus está no Kairos. É o tempo que não pode ser medido. E nós estamos no tempo Cronos. É o tempo que pode ser medido. Ok? Então Deus está passado, presente e futuro. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ou seja, ele é o início, ele é o fim. Então você tem que ler a Bíblia dessa forma. E Deus ele fica indo e voltando no tempo, na palavra de Deus. É até interessante. O homem quer descobrir uma máquina para viajar no tempo, né? Nós temos uma, a Bíblia. Quando você olha de Gênesis a Apocalipse, você está vendo toda a história da humanidade. Antes da criação do mundo, até o último dia da humanidade. Está toda na Bíblia. É uma máquina do tempo. Você quer viajar no tempo? Estude, medite na Bíblia. Ok? Por quê? Porque ela é presente, passado e futuro. Ela é viva e eficaz. Viva. Por quê? Porque ela é para todas as épocas, para todas as situações. Ok? E ela que divide, né? Alma, espírito, juntas e medulas. O que é santo e o que é profano. Vamos lá. Saber que tudo desde a antiguidade são sombra das coisas que há de vir. Então tudo que vem acontecendo, Deus vem dando as figurinhas, vem dando a miniatura, vem dando uma maquete de algo maior que vai acontecer. Quando falamos de maquete, por exemplo, você vai construir um prédio de 30 andares. Você faz o projeto, as plantas, tem empresa que exige a maquete e tem empresa especializada em fazer maquetes. Então ela vai lá e faz uma maquete de um prédio de 20, 30 andares, mais ou menos uma maquete de 1 metro e pouco. Mas você vai ver que os detalhes estão ali. São figuras, mas são sombra. Não reflete completamente a realidade, né, daquilo que vai ser, mas dá para você ter uma ideia do que vai acontecer, uma ideia do que é. Então, assim, são as sombras das coisas que há de vir. Por exemplo, vamos lá, Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, 5. Hebreus 8, 5. Está falando justamente do sacerdócio terreno, comparando com o sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque, que é de Jesus, ok?
os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então foi mostrado para Moisés um projeto, uma planta, né, do que era para ele fazer, do que era para ser criado no tabernáculo terreno, foi mostrado para ele, uma figura, uma sombra. E aquilo era uma sombra das coisas celestiais. De alguma forma, se era igual a um tabernáculo que tem no céu, pode ser. Então foi mostrado para ele que era para ele fazer igual. Mas as sombras, elas não retratam, né, com qualidade, né, com realidade as coisas. Ela só dá uma sombra, ela só dá um indício para você então olhar e quando vier a realidade você fazer a ligação. Mas para você já saber ligar aquilo com a realidade que há de vir. Acho que foi o mais fácil de entender. Eu sempre trato, né, quando a gente está falando de estudo, por exemplo, da mão, quando já falei isso em estudos que nós já fizemos no canal, quando você coloca a sua mão e dá uma sombra na parede, a sombra é negra, é escura. A sombra não reflete a cor da mão, se tem calo, a cor das unhas, não consegue refletir. Mas ela reflete que é uma mão. E tem ali 5 dedos. E é uma mão. Se ela é de uma estatura grande ou estatura pequena, mas é uma mão. Mas ela não reflete em sua totalidade. Assim são as sombras que é mostrada para nós ao longo da palavra de Deus. Então vamos lá. Hebreus 9:9. Também é a mesma coisa. Vamos voltar no 8 aqui, fica mais fácil. Está falando justamente a questão do santuário terrestre com o santuário, comparando com o santuário celeste. Ok? Vamos lá. Dando isso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Por quê? O verdadeiro santuário, que era através de Cristo a gente adentrar ao Pai, né? Então, era como se o verdadeiro santuário ainda estivesse encoberto, porque as pessoas estavam ali ainda vivendo as duas alianças ao mesmo tempo. Se convertiam a Cristo, né? E Hebreus eles retrata muito bem e veio justamente para chamar essa atenção entre o que é superior e entre o que é inferior com relações às duas alianças. Então ele está mostrando justamente essa questão de que enquanto existia esse tabernáculo terreno, estava atrapalhando então a questão do tabernáculo não feito por mãos de homem, que começa em Cristo, que é o verdadeiro tabernáculo, até se tornar um tabernáculo onde nós faremos parte dele no milênio. Então veja, enquanto estava em pé, estava trazendo confusão. Então o povo hebreu aqui, os judeus, eles estavam com problema, e quem estava entrando na aliança estava até atrapalhando os gentios, porque eles entravam na aliança, aceitavam Cristo, mas queriam continuar na lei cerimonial. E aqui o Hebreus é justamente para te conectar a Levítico. Lembra que eu sempre falo que se você não conhece Levítico, você não conhece Hebreus. Se você não conhece Hebreus, você não conhece Levítico. Porque uma coisa está ligada com a outra. Um é sombra, outro é realidade. Então veja, então ele está trazendo essa ideia. Enquanto então o santuário estivesse, então ainda estava encoberto, né? Ou seja, vamos ler de novo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, porquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, ou seja, o terreno, que é alegoria, que é o quê? Alegoria, que é uma sombra para o tempo presente. Então veja, alegoria, ela é uma figura, uma sombra para nós hoje. Para eles já na nova aliança, que eles estavam em transição, e para nós hoje, em que se oferecem os dons, sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, o sacerdote terreno, ele não conseguia nem se aperfeiçoar ele mesmo. Ele teria que pedir perdão por ele, pela família e depois pelo povo. Mas isso se repetia todo ano. Então ele mesmo não conseguia, né, aperfeiçoar ele mesmo. Mas o nosso sumo sacerdote, né, a nova aliança, Cristo morreu uma única vez por nós, um único sacrifício. E ele conseguiu se aperfeiçoar a si e nós nele. Então veja que era sombra
agora se tornou realidade em Cristo. Vamos lá. Hebreus 10:1. Hebreus 10:1. Por quê? Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Então veja, a lei era sombra das coisas futuras. Então a lei é sombra da graça. A lei é a figura da graça. A lei é a figura da graça. Se você não entende a lei, você não sabe o que está dizendo na graça. Por isso que há essa divergência entre as igrejas, entre as doutrinas. Porque deixaram a lei de lado, ensinaram que a lei foi abolida. Quando ensinaram que a lei foi abolida, cristão já não gosta de ler a Bíblia. Ainda mais você falando que foi abolida. Eu quero lá saber de Antigo Testamento. Ah, mas eu gosto de Salmos. Ah, Salmos é uma beleza. Eu gosto de Provérbios. Bom demais. Mas o resto, cara, não gosto não. Então veja. Então a lei era uma sombra. Então eu preciso olhar para a sombra para entender a imagem exata. Então vamos lá. Das coisas nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano. Pode aperfeiçoar os que na lei se achegam. Então veja que a lei era sombra e ela nunca poderia aperfeiçoar completamente aqueles que se achegavam através dela. Por quê? Porque a realidade é Cristo. Então veja que a imagem exata é Cristo. A lei era uma sombra. Mas veja, nós estamos falando de uma lei, não uma lei moral, uma lei cerimonial. Espera aí que vocês vão entender já já. Eu vou mostrar para vocês essa diferença. Qual é a lei que foi abolida? Qual foi a lei que foi abolida? Colossenses 2, 14 a 17. Colossenses 2, 14 a 17. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho antes aqui para ficar melhor, para fechar logo qual foi a lei que foi abolida, né? Vamos pegar bem aqui assim, ó. Vamos ver aqui. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Cristo. E estáis perfeito nele, que é a cabeça, né? Cristo é a cabeça do corpo, da igreja, de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feitas por mão no despojo do corpo da carne, ou seja, a circuncisão de Cristo. Então não é feita a circuncisão por mãos humanas, mas sim, através de Cristo, a circuncisão agora é no coração e não no membro. Sepultados com ele no batismo. Então fomos mortos com ele no batismo. Nele também ressuscitaste, pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então em Cristo nós também passamos a ressuscitar de uma maneira já através do batismo, né? Nós vivemos então uma ressurreição, uma figura da ressurreição em Cristo, mas aonde isso se tornará uma realidade quando nós realmente morrermos e nos tornarmos a vida naquele dia, no último dia. Então veja, e quando vós estávamos mortos nos pecados, nós, e na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou, ou seja, nos trouxe a vida, juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Então, quando nós estávamos mortos, todos nós somos destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, pelo pecado de Adão, ok? Então, agora nós passamos a ter paz com Deus e passamos a congregar, a fazer parte, né, através da adoção por Cristo Jesus. E ele fala, então, dessa questão da circuncisão, porque ele cita tanto os gentios como os judeus. Então, por isso que ele trata essa questão. Mortos nos pecados e na incircuncisão. Ou seja, então, nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão, porque nós não fazíamos parte do povo de Deus, nós não éramos judeus. Então, nós também estávamos na incircuncisão da carne. Por quê? Porque nós não fazíamos parte do povo de Deus. E ele nos trouxe a vida juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Agora, vamos lá. Olha aqui a chave, ó. Essa aqui é a chave. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças. O que são ordenanças? Lei cerimonial. O qual, de alguma maneira, nos era contrário. É claro, nós entramos na aliança. Se
não tivesse Cristo não tivesse vindo, nós teríamos que entrar na aliança, teríamos que circuncidar e teríamos que participar do cerimonial. Mas Cristo veio para cumprir a lei. E ele cumpriu essa lei cerimonial, porque toda a lei cerimonial se cumpriu nele. Ele é o Cordeiro. Então, ele é o Cordeiro. Ele é o sacrifício. Então, você vê que a lei cerimonial cumpriu nele. Então, foi rasgado essa dívida, essa cédula das ordenanças foi rasgada. De alguma maneira era contrária. E nos tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, essa lei cerimonial era justamente a lei, né, onde tinha ali o véu. Lembra do véu que dividia o lugar santo dos santos dos santos? Onde só o sumo sacerdote podia entrar? Quando Cristo morreu, o que aconteceu? O véu foi rasgado de cima a baixo, dizendo que agora não é necessário mais. Todos nós temos acesso ao lugar santo. A arca representava o lugar do trono de Deus. A arca representava Deus, né? Então, quando você, através de Cristo agora, nós temos acesso ao Pai, onde Cristo é o nosso mediador. Timóteo fala que ele é o nosso mediador, o único mediador, inclusive, é citado. 1 Timóteo 2,15, ele é o único mediador. Cristo, o homem, nos mediou com o Pai. Então, através dele, nós temos acesso ao trono da graça. Então, não preciso mais do véu. Consequentemente, eu não preciso da cerimônia. Então, as ordenanças ali foram tiradas. Não é necessário. Então, foi cravada na cruz através de Cristo. E ele, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, agora, através dessa vitória, todos os principados e potestades, Satanás, por exemplo, vai ser despojado. Ou seja, Jesus é como se ele tivesse saqueado, né, o diabo. Ou seja, nós somos as pedras preciosas, agora Satanás não tem poder sobre nós. Então, Cristo retira o despojo. Isso aí é para você aprender mais à frente, ok? Então, ele retira o que é de valor, que somos nós. Já de antemão, o inimigo já sabe que aqueles que estão em Cristo, ele já não tem mais poder sobre eles. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Não, alguém já deve ter confrontado, né, para aqueles que gostam de comer comidas sacrificadas a ídolos. Não vamos entrar aqui nesses detalhes, mas quem gosta de comer coisas sacrificadas a ídolos, de festas que são oferecidas, aí ele te joga esse versículo. Mas o que nós estamos falando? Nessas cerimônias eram oferecidas carne, por exemplo. Era oferecido carneiros, bodes, vaca, né, o boi. Então eles participavam, entregavam a parte para o sacerdote, queimavam uma parte para o sacrifício e a outra eles comiam. Então tinha a parte que eles comiam. Então ele estava falando, ninguém vos julga pelo comer mais. Não precisa mais se preocupar com essa comida, por esse sacrifício. Ou pelo beber, que tinha o suco de uva, né, que era a bebida. E por causa dos dias de festa, porque tem as 7 festas do Senhor, que era Asmo, Páscoa, Primícias, Pentecostes, era trombetas, expiação e tabernáculo. Então você tinha 7 festas, ou luas novas, que eram as outras festas, e os sábados cerimoniais, que são 7 sábados, 7 feriados cerimoniais. Que são o quê? Sombra das coisas futuras. Então era uma sombra, agora não são mais realidades. Porque agora o que é real é em Cristo. Por isso que ele fala, mas o corpo é de Cristo. Então veja o que foi rasgado, deixado naquela cruz. Foi as ordenanças, o cerimonial. Ok? Acho que deu para vocês entenderem, né? Vamos lá. 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios 10, 11. Perdi o Coríntios. 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para aviso seu, para aviso meu. Por quê? Para quem já são chegados os fins do século, ou seja, Deus está avisando que tudo que aconteceu é para aviso nosso. Mas o que aconteceu? Se você voltar aqui atrás, ele está chamando a atenção, citando a história do povo de Israel que pereceu no deserto, que não creram, que murmuraram, que questionaram, que pecaram. Ele cita até aqui, beberam todos de uma mesma bebida espiritual,
porque bebiam da pedra. A pedra é Cristo, pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles não sabiam, mas aqui no Novo Testamento Paulo está dizendo que a pedra é Cristo. Hoje nós sabemos que essa pedra, eles beberam de Cristo. A pedra soltava água e seguia eles no deserto. Então veja, maná, por exemplo, o maná que caiu do céu era o pão que caiu do céu. Quem era o pão? O Cristo é o pão que desceu do céu. Então eles murmuraram, questionaram e não tiveram fé. Então eles foram reprovados. E tanto é que essa geração morreu toda no deserto. A geração de 20 anos para cima morreu, pereceu. Somente Josué e Caleb, dessa geração de 20 anos para cima. Tem gente que fala assim, então só Josué e Caleb que sobreviveu? Não. De 20 anos para cima todo mundo morreu. Menos Josué e Caleb. O resto de 20 anos para baixo permaneceu. Tanto é que na frente eles tiveram que passar de novo por uma lembrança da lei. Porque eram pessoas que nasceram, que eram jovens, né, e não entendiam, compreendiam completamente. Mas Deus fez uma limpeza. Morreu todo mundo. Então era tudo feito por figuras. Para quê? Para aviso nosso. Para a gente não fazer, não repetir os erros dos nossos pais no passado. Ok? Vamos lá. Preparado desde a fundação do mundo. Opa, aí, Altair, agora você colocou desde. Lá é antes da fundação do mundo o seu título, né? Então vamos lá. Jesus ali, Mateus 24, 34. Mateus 24, 34. Mateus 24 e 25, na verdade, né? É 24 não, 25. 25, 34. Vamos lá. Aqui está havendo a separação, né? O julgamento final dos bodes das ovelhas. Não vamos entrar muito nesse detalhe aqui. Mas o que Jesus está falando aqui? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, né, que é as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, possui a herança, o reino. Então a herança nossa é o reino. A herança não é simplesmente só a salvação. Claro, se você entrar no reino, você está salvo. Mas a herança nossa é o reino, é a terra. Vocês vão lembrar disso mais adiante, nós vamos relembrar disso mais adiante. Muitos já sabem. Então a herança nossa é a terra. Por isso que tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então no Novo Testamento nós entramos na aliança por adoção. Temos direito como filhos legítimos à herança. Fomos colocados como filhos legítimos. Então nós temos direito à terra, ao reino. Que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque o reino foi preparado desde a fundação do mundo. Porque agora Mateus está falando deste reino que foi preparado, Deus que Cristo veio a ser visível neste mundo. Ou seja, porque Cristo já existia no Pai. Mas quando o Pai diz haja luz e houve luz, ou seja, no princípio, em Cristo foram feitas todas as coisas. Então, quando Deus manifestou a luz, ele estava manifestando Cristo. Lembra que Cristo é a luz do mundo? Então, quando ele estava manifestando Cristo como o primogênito de toda a criação, e tudo foi feito nele e para ele são todas as coisas, então, desde a fundação do mundo, desde que Cristo foi criado, o reino, a terra, a herança está preparada. Porque a terra estava sendo criada. Aquela herança, então, o plano foi antes, mas a terra, a herança foi desde a fundação do mundo. Porque a partir dali de Cristo ter criado visivelmente e tornando, sim, através dele, tudo o que nós conhecemos hoje. Então, a partir dele, nós passamos a ter o direito a essa herança que foi preparado desde naquele momento da fundação do mundo. Porque aqui a terra não existia, passou a existir. Ok? Vamos lá. Essa é a diferença do antes e desde. Então, o propósito antes da fundação do mundo é como se Cristo já tivesse morrido antes da fundação do mundo, na cabeça e na mente do Pai. Já estava preparado tudo isso. Mas vem desde a fundação do mundo, a partir de Cristo, nós passamos a ter direito a essa terra, porque ela foi criada. Herança através dele. Vamos lá. Efésios 1, 4, 6.
Efésios 1, 4, 6. Efésios 1, 4, 6. Vamos lá. Como também nos elegeu nele antes. Agora veja. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Caridade aqui é amor. Nele que é em Deus. Calma, que não é Cristo ainda. Ah, mas Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. O Pai é Deus. Mas o Pai é Pai e o Filho é Filho. Vamos lá. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Em Deus, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós somos eleitos. O que é eleição? Todos têm direito. O Pai, antes da fundação do mundo, falou: eu vou criar um mundo. Mas todos vão ter direito à salvação. Todos estão eleitos. Todos vão ter o direito. Calma que você vai entender já já. Vou dizer uma figurinha para vocês nunca mais vão esquecer. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Então nós somos predestinados. Então todos têm o direito. Mas os que estão em Cristo são predestinados para serem adotados para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, segundo a autoridade máxima de Deus, segundo a última instância de Deus. Ele falou, está dito. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, assim no Cristo. Em quem também temos a redenção pelo sangue, Cristo, remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual era o mistério? Cristo estava escondido no Pai. Qual era o mistério dele? Nos eleger, nos tornar predestinados por adoção em Cristo Jesus. Esse é o mistério. Segundo sua autoridade máxima que propuseram em si mesmo. Deus se propôs em si mesmo. A autoridade máxima dele acabou e pronto. De quê? Para quê? De tornar a congregar. Para tornar, então aconteceu algo. Aconteceu alguma coisa diferente. Tornar a congregar, tornar a juntar em Cristo todas as coisas. Ué, mas que coisas? Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então houve uma bagunça, um pecado, uma rebelião no céu. Através de Cristo, Deus está congregando, está juntando céu e terra. Ele vai trazer a paz entre o céu e a terra. Você lembra que Adão e Eva estavam no jardim, no Éden, e ali Deus vinha na viração do dia para conversar com ele. Então, se você vê ali, era ligação de céu e terra, aquele Éden. Então, veja, Deus quer trazer a congregar novamente, trazer essa união de céu e terra, e mostrar para os anjos lá em cima que esse Deus é maravilhoso, que ele não força ninguém para servir ele. Ele quer voluntariedade, inclusive lá no céu. Ele queria voluntariedade. Por isso que ele deixou Satanás pregar no céu, deixar corromper os anjos, para saber quem é que queria ficar de voluntariedade, de boa vontade, e não a força. Deus não quer ninguém à força servindo ele, senão ele tinha criado não anjos, e sim robô. Ok? Então ele vai trazer a congregar os que estão no céu e na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança. Nele quem? Em Cristo. Fomos feito herança, havendo sido predestinados nele, conforme o quê? O propósito de Deus, daquele que fez o quê? Todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, segundo o beneplácito, né? Autoridade máxima, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois de ouvidos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, Cristo também crido, fosse selado pelo Espírito Santo da promessa. Então há um selo em nós, mas calma, o qual é a garantia, o penhor da herança. Então o Espírito Santo nos garante a herança. Mas quando você perde o Espírito Santo? Quando você não está em Cristo, você não está em Deus, você perde o Espírito Santo, que ele não habita em você, seu corpo, sua casa. O Espírito sai e entram então demônios que vão habitar a sua casa, o seu corpo. Você perde o penhor, a garantia da herança. Você não tem mais direito à herança. Para a redenção da possessão de Deus. A possessão de Deus é a terra.
para louvor e glória. Então, se você não entendeu questão de eleição e predestinação, aqui tem uma historinha. Se nós olharmos aqui a questão da eleição, por exemplo, eu e a Valquíria, a Simone, nós já fizemos lotação. Então, quando você, já trabalhei com van de lotação. Então, quando a gente chegava de manhã, eu decidia, bom, eu já vou fazer que linha? Eu vou citar uma linha que a gente fazia, P-Norte Expansão, por exemplo. Então, eu saía de casa e decidia, vou fazer P-Norte Expansão hoje. Então, todas as pessoas eram eleitas a entrar na van. Todas as pessoas tinham direito de ir para o P-Norte, para a expansão. Eu chegava e comunicava a Valquíria. Ou seja, eu sou Deus na van, o motorista é o Deus. A van é Cristo, quem carrega, quem conduz. Através da van é levada para o P-Norte expansão. Então eu decidi, Deus, Altair, motorista da van, que todos têm direito de entrar na van. Quando eu paro a van conduz aqueles que querem entrar na van, que é Cristo. Mas eu avisei a Valquíria na hora que eu cheguei para pegar ela. Eu falo para ela, Valquíria, nós vamos fazer P-Norte expansão. E o que ela faz? Eu ensinei a ela, quando eu abro a porta da van na parada, tá cheio de gente na parada lá, 20, 30, 40 pessoas, lá de braço cruzado olhando, a van para. A Valquíria abre a porta, prega o evangelho. P-Norte expansão, P-Norte expansão. Quem quer ir para o P-Norte expansão? Todos na parada têm o direito. Mas quem vai entrar na van? Quem quer ir para o P-Norte expansão, para o céu? A Valquíria pregou. Quem quis entrou. Só que tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho do P-Norte expansão, muitas pessoas sabiam o trajeto do caminho. Então alguns poderiam ficar naquele lugar onde era o antigo Tatico ou a Fundação Bradesco antes de adentrar o P-Norte. Então quando no meio do caminho a pessoa, para a van que eu vou descer aqui. Ela avisava o pregador, a Valquíria, não, mas você vai descer aqui mesmo e tal? Vou descer aqui. Então, abria-se a porta, porque Jesus não quer ninguém à força. A porta abria da van, essa pessoa descia no meio do caminho. Essa pessoa estava predestinada, ela era eleita, porque eu escolhi todos para entrar na van. Mas essa pessoa era predestinada a ir para o P-Norte, porque ela estava na van. Mas a partir do momento que a porta foi aberta, essa pessoa saiu, ela, mesmo eleita, mesmo predestinada, ela perdeu tudo. Ela perdeu a chegada dela no P-Norte expansão, ou seja, no céu. Essa não foi o propósito dela. Então assim é eleição e predestinação. Alguém tem alguma dúvida? Pode fazer alguma pergunta aí, aqui no caso nos comentários, ok? Pode, acho que ficou fácil de entendimento. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Toda a vontade revelada a Deus de início. É o texto que eu gosto, inclusive é o que dá base ao nome do canal. Vamos lá, Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai das coisas passadas, desde a antiguidade, lá do início, a primeira semana. Nós ainda estamos lembrando antes, né? Porque através do momento que você conhece a Bíblia, você pode ir na queda de Satanás, é o que nós estamos falando. Lembrai das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus. Não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim de Deus do princípio, a escatologia, que anuncia o fim de Deus do princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram, ou seja, não sucederam porque não aconteceram, mas ele já está anunciando. Mas como é que você vai saber se você não estuda e não medita na palavra? Mas ele está te avisando o que vai acontecer. Lembra da viagem no tempo? Você está lá em Gênesis, no início da criação, e depois você vai para o Apocalipse, o final de todas as coisas? Pois é, você está vendo o fim da humanidade em Apocalipse. Tudo que vai acontecer já está ali revelado. Então veja, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quando ele fala assim, parece que ele está te manipulando, que ele vai te manipular para que tudo se conduza. Não, não, ele vai manipular nada. Ele vai conduzir as nações, os reis. Por isso que ele fala assim, Jesus fala inclusive para Pilatos lá, né? Que
se você não estivesse aí, Pilatos fala para ele que tinha poder para libertar ele, e ele então fala assim, eu sei, mas se você não tivesse, se meu pai não quisesse que você estivesse aí, você não estaria aí. Ou seja, ele só estava lá no poder, inclusive para julgar Jesus, porque o pai permitiu. Então ele queria dizer que toda autoridade constituída é por Deus. Mas por que Deus fala isso? Porque Deus movimenta reinos, nações, povos, através dos seus governantes. Aí ele usa a maldade do próprio governante, aí ele pode ou não endurecer o coração de acordo com o que ele fez com Faraó. Faraó ele só endureceu o coração de Faraó no final, no início era o coração duro de Faraó mesmo. Mas Deus endureceu no final para mostrar que ele faz funcionar todo o plano, todo o propósito, Deus da fundação do mundo. Todo o plano vai ser igualzinho como ele quer. Com você, sem você, comigo, ou sem mim. Ou seja, tudo vai acontecer. O propósito vai. As pessoas é que vão se encaixando nesse filme, nesse livro. As pessoas que vão se encaixando, né? Dentro do propósito. Por isso nós nos colocamos para trabalhar dentro do propósito. Aí nós se encaixamos e Deus vai nos usando dentro do propósito dele. Mas para a salvação é nós, né, com a ação do Espírito Santo em nós, que temos que manter vigilante, buscando a separação das obras da carne para nos mantermos firmes até o final. Lembra da van? Para chegar até o destino. Lá no caso, é nossa expansão. Aqui para nós, né, as coisas celestiais, o reino de Deus. Ok? Então vamos lá. Eita, tá ficando grande, hein? Vamos lá. Interpretação. Por que eu quero colocar aqui interpretação particular? Porque, primeiro, as pessoas têm mania de falar, é o meu ponto de vista, é o que eu estou vendo, é minha revelação, eu entendo dessa forma. Não, não. Então, se você chegar a esse ponto de entender dessa forma, você tem que falar assim, não, a palavra de Deus diz. Não foi eu que entendi. Ou você tem um relacionamento com o Espírito, ou você está estudando, ou você não está estudando. Ah, mas a revelação de tal igreja é assim. Peraí, mas é da igreja. A revelação de fulano é assim. Nós estamos parecendo a confusão que teve na igreja de Corinto. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de fulano de Cicrano, eu sou de Armínio, eu sou de Calvino, eu sou de Jonathan Edward, eu sou de Spurgeon, eu sou de N pessoas. Não, não, não. Todas as pessoas tiveram suas contribuições, mas todas tiveram seus erros. Nós temos os nossos erros. Ninguém é perfeito. Mas eu nunca posso chegar aqui e falar, eu estou vendo dessa forma, eu tenho que aprender, eu ainda estou aprendendo. Depois que fazendo esses estudos, a gente vai meditando e vai aprendendo. Eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, gente, eu vejo dessa forma. Não, não. Ou eu vejo que a palavra está falando e digo, a palavra diz dessa forma. Então eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não consigo compreender. Ok? Aí se você falar, eu não consigo compreender, eu posso deduzir que seja assim. Mas é tua, a revelação é tua. Não é da palavra. Então você tem que caracterizar e mostrar que ela é tua. Porque a palavra de Deus está aqui, ó. Ela não é de particular interpretação. Por quê? Porque isso se torna filosofias, conhecimentos ou pensamentos próprios para ensinar a palavra de Deus. Ou seja, não é o meu pensamento próprio, não é filosofia minha, nem conhecimento meu. É o Espírito Santo que dá. Então, vamos lá. 2 de Pedro 1, 19. 2 de Pedro 1, 19. 2 de Pedro 1, 19. Veja. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Então, ou seja, Pedro ainda fala, né? Se nós temos firme a palavra dos profetas, ou seja, tenho certeza que a palavra dos profetas, qual profeta que ele está falando? Profeta da Bíblia, a profecia bíblica, né? E temos que estar atento nela, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então a palavra dos profetas, a Bíblia tem que ser firme para nós, porque ela é uma luz. Lembra do Salmo 119, 105?
lâmpada para os meus pés. Eu clareio primeiro a minha vida. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, que me conduz a Cristo. Então tem que ser luz, lâmpada para iluminar, para ser luz para os outros, para ser luz para o caminho, para me chegar a Cristo. Então a palavra é assim, ela é lâmpada e luz, clareia, ela traz luz, ok? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então ninguém chegou aqui na palavra de Deus. Eu entendi assim essa profecia, a minha revelação. Eu acho, eu entendo. Não, eu tenho que chegar e falar, a palavra de Deus diz. Se você tem certeza, a palavra de Deus diz isso. Então, sabendo primeiramente que nenhuma profecia é de particular, não é minha. Porque eu estou ensinando não é meu, não é o Altair que descobriu, não é o Altair, isso não é novo, não é o Altair, entendeu? Não é eu. É o Espírito Santo. A palavra de Deus ela foi o quê? Olha o que vai acontecer aqui. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não. Foi Deus, vontade de Deus, para que ela chegasse hoje nas nossas mãos. Foi compilada, escrita ao longo da história. 40 autores falando a mesma língua. Estão interligados em uma concordância em épocas diferentes. Mais de 1000 anos intercaladas. Está aí. Então vamos lá. Por quê? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados. Foi soprado em seus ouvidos. Inspirados pelo Espírito Santo. Quem ditou nos seus ouvidos foi o Espírito de Deus. O Espírito Santo soprou nos seus ouvidos. Então não foi de particular interpretação. Não foi de homem. É isso que nós temos que ter em mente. Ok? Então nossa regra de fé e prática é essa palavra. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 ele diz: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa. Então toda ela foi inspirada por homens santos, lembra? Proveitosa, para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É para isso que é a palavra de Deus. Para que o homem de Deus seja o que? Maduro, perfeitamente instruído para toda boa obra. Como é que eu vou ser instruído para toda boa obra? Se eu não sei ensinar, se eu não sei corrigir, se eu não sei instruir em justiça. E aí, mas eu não preciso de ensinar. Não, mas você precisa de pregar, você é obrigado. Marcos 16 disse, ide, imperativo, vai. Nessa ideia não, vai, pregai, ensinai toda criatura. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa é uma grande comissão para todos os nossos crentes. Você não precisa ser um ensinador, você não precisa estar aqui na frente falando, você não precisa ser um pastor, mas você tem que ser um crente que maneja a palavra, que conhece a palavra, que é maduro na palavra. Isso você precisa. Revelação pronta. Então, lembra quando eu falei que a Bíblia já está pronta? A revelação está pronta, não precisa inventar nada. Amós 3,7, Deus não faz nada sem mostrar aos seus servos, os profetas. Ou seja, você é profeta da palavra. Quando você prega, quando você ensina, você é um profeta. Então você está meditando na palavra, você está ensinando a palavra, você é um profeta. Então Deus não faz nada sem te revelar. Por quê? Porque já está revelado. Você quer saber o que vai acontecer no mundo? Ó, está formando 10 nações. O Minotan está formando 10 nações aí. É uma figurinha que Deus está dando para gente. É uma figurinha. Rumores de guerra. O rumor de guerra no mundo todo está no rumor de guerra. Já teve rumores de guerra, mas agora está muito. Então veja o que está acontecendo. Veja, Israel está guardando grão, guardando trigo essa semana. Como? Estocando. Como? Lembra? Olha para Israel, ele é o relógio de Deus. A gente tem que olhar para a figueira, vamos olhar para ela. Ele é o relógio de Deus. Então, gente, está cheio de figura para nós. Está tudo revelado na palavra, é só você observar, ficar atento, vigilante. Ok? Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Vamos lá. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você não sabe de nada? Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. E Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes, certas.
embasadas, firmezas, reais, que não sabe. Ah, você não sabe de nada? Peça sabedoria a Deus que Ele te dá. Ok? Peça sabedoria a Deus que Ele vai te dar. Vamos lá. Apocalipse 1, 1 e 3. Apocalipse capítulo 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo. Tem nada escondido, está tudo revelado. Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar, gente, ó, para mostrar aos seus servos, eu, você, as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente por quê? Para ele tem 2 dias que ele saiu daqui. E pelo seu anjo os enviou e notificou a João, seu servo. Então ele notificou e enviou a João, que recebeu a revelação na ilha de Patmos quando estava preso lá. O qual testificou da palavra de Deus. Então João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. João foi teletransportado. Uns falam que foi em pensamento, foi em visão, foi em corpo, fora do corpo, tipo Paulo fala, né? Não sei. Para mim que ele foi teletransportado. Não veja. Bem-aventurado aquele que lê o que nós estamos fazendo, o que ouve, uns estão nos ouvindo, a palavra dessa profecia, desse livro, da Bíblia, e guardam. Não adianta só ouvir e nem ler, tem que guardar as coisas que nelas estão escritas. Guardar é você viver elas, porque o tempo está próximo. Por que próximo? Como eu falei, para ele tem 2 dias que ele saiu daqui. E vai voltar ao 3º dia, ou seja, no 7º milênio. Ele veio e morreu no 4º milênio. A morte dele e a ressurreição ao 3º dia é uma figurinha. Agora ele vem ao 5º, 6º, ele vai vir no 7º milênio, ele vai vir no 3º dia. Quando for virar para o 7º milênio, Jesus vem no 3º dia, para estabelecer o reino milenar. Ok? Então para ele é breve. Por isso que ele fala brevemente. Porque para ele só tem 2 dias que ele saiu daqui. Lembra de Salmos 90? Nós vamos até ler daqui a pouquinho. Na verdade, no outro estudo. Vamos ler Salmos 90 ali, Salmos de Moisés, dizendo que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Segunda de Pedro também fala a mesma coisa. Que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Por isso que nós vamos falar da semana da criação, retratando um dia de 24 horas, representando um milênio na história da humanidade. Não percam o próximo estudo, ok? Vamos lá. Deus está falando aqui para Abraão, quando ia destruir ali Sodoma e Gomorra, e ele então fala, poder eu esconder de Abraão, né, o que eu vou fazer? Aí Deus tratava Abraão como amigo dele. Então você quer ser amigo de Deus? Deus não te esconde nada. Então ele estava revelando para Abraão ali o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Por acaso poderia eu esconder ou ocultar alguma coisa de Abraão? Meu servo, meu amigo? Então Deus nos trata como servos e amigos, aqueles que buscam com intimidade. E Deus revela tudo para eles, não esconde nada. É isso. João 15,15, confirma. João 15,15. Estamos terminando, ok? João 15,15. Já vos não chamei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Viu? Mas o tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ah, você não conhece nada? Cuidado, você pode continuar sendo servo. Servo, a palavra é doulos, é escravo. Mas Deus quer te tratar como um servo, mas amigo. Como amigo também. E amigo, ele não esconde nada. Assim como ele fez com Abraão, ele vai te revelar também. Então ele quer fazer-te conhecer todos os mistérios dele, tudo que está em oculto. Basta você se tornar amigo dele. Vamos lá. Salmos 25:14. Salmos 25:14. O segredo do Senhor, presta atenção, o segredo do Senhor é para os que o temem, respeitam, reverenciam, e ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Ele vai fazer, né, saber, conhecer a sua aliança, o seu propósito. Então o segredo, o mistério de Deus, os enigmas de Deus é para os que o temem, que reverenciam, que lhe obedecem. Ok?
Vamos nos encaixar aqui no que nós estamos falando para recebermos de Deus todo o mistério, todo o segredo, toda a revelação, para sermos luz neste mundo, para pregarmos e ensinarmos o reino, ok? Vamos lá. Esse é o último slide. Mas isso aqui... Corrupção e queda de Lúcifer. Agora que nós vamos falar, chegamos na queda, né? Agora que nós chegamos na queda. Eita. Ficou grande isso tudo, né? Vou ver se eu consigo dividir ele. Vamos lá. Vamos lá. 1h15. Vamos fazer o seguinte, eu vou dividir essa parte aqui na parte 2 e a gente fecha só nesse slide aqui da parte 2, ele vai ficar pequeno, ok? Fica melhor então para os irmãos fazer essa conciliação aqui, ok? Então eu te peço que você não perca a parte 2. Nós vamos iniciar então já direto nesse slide, sem mais delongas, nós já vamos fazer rapidamente a ligação aqui, ok? Tá bom? Se você gostou do estudo, deixa um like, compartilhe o vídeo, ok? Eu agradeço, até a próxima, fica na paz de Cristo, ok? Amém. Glória a Deus.